No alvorecer da história, onde o Nilo testemunhava os segredos de um império milenar, despontava uma figura singular. Cleópatra, a última governante da dinastia ptolemaica, nasceu imersa num contexto de intrigas, rivalidades e uma incansável luta pelo poder. Numa terra onde os mistérios do Oriente se encontravam com a lógica do Ocidente, a jovem Cleópatra demonstrava desde cedo uma sede insaciável de conhecimento e de liderança. Criada entre as tradições egípcias e a cultura helênica, ela não se limitou a enveredar pelos rigores do protocolo real. Ao contrário, desafiou as convenções e apostou na própria inteligência. Muito além de sua lendária beleza, Cleópatra foi uma estrategista astuta que navegou pelas complexas águas da política romana para preservar o Egito. Nesta época, o Egito era um caldeirão de culturas e crenças, onde a antiga tradição se misturava com as inovações trazidas pelas conquistas helênicas. Foi neste cenário que a rainha começou a forjar o seu destino, não apenas através do esplendor das pompas entronais, mas também dominando diversas línguas, do grego ao egípcio, passando por etíope, hebraico, árabe e latim. Ao aprender a língua do seu povo, Cleópatra eliminou as barreiras que a separavam dos seus súditos e construiu pontes de entendimento, num tempo em que as palavras eram tão preciosas quanto as riquezas do Egito. A sua infância, marcada por ensinamentos rigorosos e pela convivência com os altos escalões do poder, preparou-a para a árdua jornada que viria a definir não só a sua vida, mas o rumo de uma civilização inteira. À medida que a jovem rainha madurava, revelava-se uma personalidade complexa e de grande visão. Os corredores palacianos, repletos de sussurros e conspirações, transformavam-se em salas de aula onde os ensinamentos sobre a arte de governar se misturavam ao desafio constante de preservar a unidade de um reino em decadência. Cleópatra entendia que a chave para a manutenção do poder residia não apenas na astúcia política, mas também na capacidade de se conectar com as pessoas, demonstrando empatia e um profundo respeito pelas tradições milenares do Egito. Foi assim que ela se lançou, determinada na missão de reescrever os destinos de um país, tornando-se numa das líderes mais fascinantes e controversas da antiguidade. O verdadeiro teste para a jovem monarca emergiu com o aflorar das tensões políticas que se espalhavam pelo Mediterrâneo. Num contexto de rivalidades intensas, Cleópatra viu na aliança com figuras poderosas uma oportunidade para consolidar a sua posição. A sua trajetória deu um giro decisivo com a chegada de Júlio César, um homem cujo carisma e inteligência rivalizavam com os dela. A união entre o imperador romano e a rainha egípcia não foi um mero encontro de interesses. Tratava-se de um intricado jogo de poder, onde cada gesto, cada palavra, carregava o peso de inúmeras esperanças e medos. A parceria com César não só garantiu a estabilidade dentro das fronteiras do Egito, como também simbolizou a convergência de duas grandes civilizações. Na capital egípcia, entre templos e palácios, enquanto o sol de outono tingia as margens do Nilo com um dourado melancólico, a rainha demonstrava a importância da diplomacia e da dualidade de ser, ao mesmo tempo uma líder tradicional e uma inovadora. Ao assumir a responsabilidade pelo destino de um império milenar, Cleópatra não se deixou abater pelos olhares obscuros dos adversários. Cada aliança, cada acordo selado com gestos de confiança, reafirmava a sua convicção de que o Egito necessitava de uma liderança que ultrapassasse as barreiras do tempo e do espaço. Assim, ao lado de Júlio César, ela não apenas consolidou o seu poder, como demonstrou que a política poderia ser também uma arte de compaixão e perspicácia. Contudo, com a morte prematura de César, o cenário político sofreu uma transformação abrupta. As tensões no Mediterrâneo intensificaram-se e o equilíbrio de poder começou a pender perigosamente. Numa era de conflitos constantes e mudanças abruptas, Cleópatra viu a necessidade de forjar novos laços para preservar a autonomia do Egito. Foi então que Marco Antônio, outro gigante da política romana, emergiu como o aliado fundamental para restaurar a esperança de um Egito soberano.
a aliança com Marco Antônio foi, sem dúvida, um capítulo repleto de intensidade e contradições. Enquanto os romanos buscavam expandir o seu domínio, o relacionamento desta dupla extraordinária revelava o desejo de resgatar a essência de um império que não se deixou abater pelas adversidades. Entre discursos apaixonados e decisões políticas, Cleópatra mostrou, de forma inequívoca, que o Egito estava disposto a enfrentar as tempestades do poder sem sacrificar a sua identidade. A sua habilidade de se comunicar em diversas línguas não era apenas um trunfo diplomático. Era uma prova de que ela era, antes de tudo, uma rainha que compreendia profundamente a importância da comunicação e da união entre povos. Nesta fase crucial, os desafios pessoais e políticos entrelaçavam-se com a vida de Cleópatra, criando um mosaico de momentos intensos e decisivos. O nascimento de Cesarião, fruto da união com Júlio César, e mais tarde os 3 filhos com Marco Antônio, simbolizavam não só a continuação de uma linhagem, mas também a esperança de que as pontes construídas entre o Egito e Roma pudessem perdurar para as gerações futuras. Cada criança representava um compromisso com o futuro, um pacto sutil com a continuidade e a sobrevivência de uma cultura milenar que se recusava a ser relegada ao esquecimento. No entanto, quanto mais se aprofundava na arena política, mais evidentes se tornavam as marquesas da desconfiança e os perigos de viver num jogo onde a lealdade era efêmera e a ambição incontrolável. As intrigas nos corredores do palácio ecoavam os conflitos eternos entre o poder absoluto e a vontade de preservar uma herança cultural. Cleópatra, em meio a esse turbilhão, mantinha a sua postura firme e a sua visão estratégica, sempre consciente de que cada decisão poderia ser a faísca que incendiaria rebeliões ou cimentaria alianças. Conforme os anos passavam, a sombra do destino revelava-se implacável. A crescente influência romana transformava o panorama político numa série de desafios cada vez maiores. A tensão entre as ambições de Roma e a necessidade de independência do Egito culminou num confronto inevitável que ameaçava mudar os contornos do mundo antigo para sempre. A postura de Marco Antônio e de Cleópatra, por mais apaixonada e audaz que fosse, enfrentava uma resistência feroz de todas as partes. O equilibrista, que se chamava poder, demonstrava, com cada decisão, os riscos de se abusar das alianças e de se confrontar forças maiores do que as que podiam ser controladas. O crepúsculo aproximava-se, e com ele surgia não só a aceitação das limitações humanas, mas também o reconhecimento da inevitabilidade das mudanças. Cleópatra, com toda a sua magnificência e determinação, via os sinais de uma era que se encerrava. A sua morte em 30 a.C. marcou o fim do período helenístico e inaugurou uma nova ordem, na qual o Egito seria absorvido pelo vasto Império Romano. Mesmo assim, o legado da rainha não se extinguiu com o último suspiro de vida. Ela permaneceu imortalizada nas páginas da história, um símbolo da luta pela autonomia cultural e da arte da diplomacia. Hoje, ao refletirmos sobre a trajetória desta rainha singular, somos convidados a mergulhar numa narrativa de coragem, sabedoria e inabalável determinação. Cleópatra não é apenas uma figura de encanto e sedução, mas um exemplo de liderança que desafiou as convenções e esculpiu o destino de nações. A sua habilidade para comunicar com diferentes culturas e línguas, a sua perspicácia em selar alianças e a sua intransigente defesa de quem ela amava foram, sem dúvida, os pilares que sustentaram um legado que até hoje inspira e provoca admiração. Enquanto as pedras dos templos antigos narram histórias de glória e decadência, a imagem de Cleópatra ressoa como um hino à resiliência humana. A sua trajetória ensina-nos que, mesmo diante das adversidades mais esmagadoras, a coragem e a visão podem transformar o mundo. Em cada decisão, cada palavra proferida num tribunal de intrigas, a rainha demonstrava que o verdadeiro poder reside na capacidade de unir corações e mentes. Um poder que ultrapassa o tempo e continua a ecoar através dos séculos. O final da vida de Cleópatra não foi o encerramento de uma era, mas o prenúncio de um novo capítulo na história humana.
A sua história, repleta de triunfos, desafios e sacrifícios, convida-nos a questionar e a repensar os rumos do poder e da liderança. Ela mostrou que, frequentemente, os maiores legados surgem das circunstâncias mais adversas e que a habilidade de se reinventar é, por si só, um dos dons mais preciosos que se pode possuir. A sua existência, marcada por uma constante tensão entre a luz e a sombra, será sempre um lembrete da complexidade inerente à condição de governar e de amar. Hoje sentimos o peso e a inspiração dessa narrativa. Ao recordar os feitos de Cleópatra, vemos como a sua vida foi tecida por fios de coragem, inteligência e devoção a um povo tão vasto e diversificado como o próprio Egito. A sua história permanece como um farol, guiando futuras gerações a valorizar a riqueza das culturas e a importância de lutar pelos ideais que definem a nossa humanidade. Descubra a verdadeira história de Cleópatra, uma rainha que desafiou convenções e moldou o destino de nações. No alvorecer da história, onde o Nilo testemunhava os segredos de um império milenar, despontava uma figura singular. Cleópatra, a última governante da dinastia ptolemaica, nasceu imersa num contexto de intrigas, rivalidades e uma incansável luta pelo poder. Numa terra onde os mistérios do Oriente se encontravam com a lógica do Ocidente, a jovem Cleópatra demonstrava desde cedo uma sede insaciável de conhecimento e de liderança. Criada entre as tradições egípcias e a cultura helênica, ela não se limitou a enveredar pelos rigores do protocolo real. Ao contrário, desafiou as convenções e apostou na própria inteligência. Muito além de sua lendária beleza, Cleópatra foi uma estrategista astuta que navegou pelas complexas águas da política romana para preservar o Egito. Nesta época, o Egito era um caldeirão de culturas e crenças, onde a antiga tradição se misturava com as inovações trazidas pelas conquistas helênicas. Foi neste cenário que a rainha começou a forjar o seu destino, não apenas através do esplendor das pompas entronais, mas também dominando diversas línguas, do grego ao egípcio, passando por etíope, hebraico, árabe e latim. Ao aprender a língua do seu povo, Cleópatra eliminou as barreiras que a separavam dos seus súditos e construiu pontes de entendimento, num tempo em que as palavras eram tão preciosas quanto as riquezas do Egito. A sua infância, marcada por ensinamentos rigorosos e pela convivência com os altos escalões do poder, preparou-a para a árdua jornada que viria a definir não só a sua vida, mas o rumo de uma civilização inteira. À medida que a jovem rainha madurava, revelava-se uma personalidade complexa e de grande visão. Os corredores palacianos, repletos de sussurros e conspirações, transformavam-se em salas de aula onde os ensinamentos sobre a arte de governar se misturavam ao desafio constante de preservar a unidade de um reino em decadência. Cleópatra entendia que a chave para a manutenção do poder residia não apenas na astúcia política, mas também na capacidade de se conectar com as pessoas, demonstrando empatia e um profundo respeito pelas tradições milenares do Egito. Foi assim que ela se lançou, determinada na missão de reescrever os destinos de um país, tornando-se numa das líderes mais fascinantes e controversas da antiguidade. O verdadeiro teste para a jovem monarca emergiu com o aflorar das tensões políticas que se espalhavam pelo Mediterrâneo. Num contexto de rivalidades intensas, Cleópatra viu na aliança com figuras poderosas uma oportunidade para consolidar a sua posição. A sua trajetória deu um giro decisivo com a chegada de Júlio César, um homem cujo carisma e inteligência rivalizavam com os dela. A união entre o imperador romano e a rainha egípcia não foi um mero encontro de interesses. Tratava-se de um intricado jogo de poder, onde cada gesto, cada palavra, carregava o peso de inúmeras esperanças e medos. A parceria com César não só garantiu a estabilidade dentro das fronteiras do Egito, como também simbolizou a convergência de duas grandes civilizações.
Na capital egípcia, entre templos e palácios, enquanto o sol de outono tingia as margens do Nilo com um dourado melancólico, a rainha demonstrava a importância da diplomacia e da dualidade de ser, ao mesmo tempo uma líder tradicional e uma inovadora. Ao assumir a responsabilidade pelo destino de um império milenar, Cleópatra não se deixou abater pelos olhares obscuros dos adversários. Cada aliança, cada acordo selado com gestos de confiança, reafirmava a sua convicção de que o Egito necessitava de uma liderança que ultrapassasse as barreiras do tempo e do espaço. Assim, ao lado de Júlio César, ela não apenas consolidou o seu poder, como demonstrou que a política poderia ser também uma arte de compaixão e perspicácia. Contudo, com a morte prematura de César, o cenário político sofreu uma transformação abrupta. As tensões no Mediterrâneo intensificaram-se e o equilíbrio de poder começou a pender perigosamente. Numa era de conflitos constantes e mudanças abruptas, Cleópatra viu a necessidade de forjar novos laços para preservar a autonomia do Egito. Foi então que Marco Antônio, outro gigante da política romana, emergiu como o aliado fundamental para restaurar a esperança de um Egito soberano. A aliança com Marco Antônio foi, sem dúvida, um capítulo repleto de intensidade e contradições. Enquanto os romanos buscavam expandir o seu domínio, o relacionamento desta dupla extraordinária revelava o desejo de resgatar a essência de um império que não se deixou abater pelas adversidades. Entre discursos apaixonados e decisões políticas, Cleópatra mostrou, de forma inequívoca, que o Egito estava disposto a enfrentar as tempestades do poder sem sacrificar a sua identidade. A sua habilidade de se comunicar em diversas línguas não era apenas um trunfo diplomático. Era uma prova de que ela era, antes de tudo, uma rainha que compreendia profundamente a importância da comunicação e da união entre povos. Nesta fase crucial, os desafios pessoais e políticos entrelaçavam-se com a vida de Cleópatra, criando um mosaico de momentos intensos e decisivos. O nascimento de Cesarião, fruto da união com Júlio César, e mais tarde os 3 filhos com Marco Antônio, simbolizavam não só a continuação de uma linhagem, mas também a esperança de que as pontes construídas entre o Egito e Roma pudessem perdurar para as gerações futuras. Cada criança representava um compromisso com o futuro, um pacto sutil com a continuidade e a sobrevivência de uma cultura milenar que se recusava a ser relegada ao esquecimento. No entanto, quanto mais se aprofundava na arena política, mais evidentes se tornavam as marquesas da desconfiança e os perigos de viver num jogo onde a lealdade era efêmera e a ambição incontrolável. As intrigas nos corredores do palácio ecoavam os conflitos eternos entre o poder absoluto e a vontade de preservar uma herança cultural. Cleópatra, em meio a esse turbilhão, mantinha a sua postura firme e a sua visão estratégica, sempre consciente de que cada decisão poderia ser a faísca que incendiaria rebeliões ou cimentaria alianças. Conforme os anos passavam, a sombra do destino revelava-se implacável. A crescente influência romana transformava o panorama político numa série de desafios cada vez maiores. A tensão entre as ambições de Roma e a necessidade de independência do Egito culminou num confronto inevitável que ameaçava mudar os contornos do mundo antigo para sempre. A postura de Marco Antônio e de Cleópatra, por mais apaixonada e audaz que fosse, enfrentava uma resistência feroz de todas as partes. O equilibrista, que se chamava poder, demonstrava, com cada decisão, os riscos de se abusar das alianças e de se confrontar forças maiores do que as que podiam ser controladas. O crepúsculo aproximava-se, e com ele surgia não só a aceitação das limitações humanas, mas também o reconhecimento da inevitabilidade das mudanças. Cleópatra, com toda a sua magnificência e determinação, via os sinais de uma era que se encerrava. A sua morte em 30 a.C. marcou o fim do período helenístico e inaugurou uma nova ordem, na qual o Egito seria absorvido pelo vasto Império Romano. Mesmo assim, o legado da rainha não se extinguiu com o último suspiro de vida. Ela permaneceu imortalizada nas páginas da história, um símbolo da luta pela autonomia cultural e da arte da diplomacia.
Hoje, ao refletirmos sobre a trajetória desta rainha singular, somos convidados a mergulhar numa narrativa de coragem, sabedoria e inabalável determinação. Cleópatra não é apenas uma figura de encanto e sedução, mas um exemplo de liderança que desafiou as convenções e esculpiu o destino de nações. A sua habilidade para comunicar com diferentes culturas e línguas, a sua perspicácia em selar alianças e a sua intransigente defesa de quem ela amava foram, sem dúvida, os pilares que sustentaram um legado que até hoje inspira e provoca admiração. Enquanto as pedras dos templos antigos narram histórias de glória e decadência, a imagem de Cleópatra ressoa como um hino à resiliência humana. A sua trajetória ensina-nos que, mesmo diante das adversidades mais esmagadoras, a coragem e a visão podem transformar o mundo. Em cada decisão, cada palavra proferida num tribunal de intrigas, a rainha demonstrava que o verdadeiro poder reside na capacidade de unir corações e mentes. Um poder que ultrapassa o tempo e continua a ecoar através dos séculos. O final da vida de Cleópatra não foi o encerramento de uma era, mas o prenúncio de um novo capítulo na história humana. A sua história, repleta de triunfos, desafios e sacrifícios, convida-nos a questionar e a repensar os rumos do poder e da liderança. Ela mostrou que, frequentemente, os maiores legados surgem das circunstâncias mais adversas e que a habilidade de se reinventar é, por si só, um dos dons mais preciosos que se pode possuir. A sua existência, marcada por uma constante tensão entre a luz e a sombra, será sempre um lembrete da complexidade inerente à condição de governar e de amar. Hoje sentimos o peso e a inspiração dessa narrativa. Ao recordar os feitos de Cleópatra, vemos como a sua vida foi tecida por fios de coragem, inteligência e devoção a um povo tão vasto e diversificado como o próprio Egito. A sua história permanece como um farol, guiando futuras gerações a valorizar a riqueza das culturas e a importância de lutar pelos ideais que definem a nossa humanidade. Descubra a verdadeira história de Cleópatra, uma rainha que desafiou convenções e moldou o destino de nações.